Então vamos abrir o texto, Tiago capítulo 5, versos 13 a 20. Tiago 5, 13 a 20. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Nós vamos meditar sobre o tema a eficácia da oração. Neste parágrafo lido, Tiago menciona a oração nada menos do que 7 vezes, mostrando com isso que um cristão maduro, porque este é o tema central desta carta de Tiago, é uma pessoa que tem vida plena de oração. Sobretudo, enfrenta as lutas da vida, não com murmuração, não com queixumes, não com pessimismo, não com abatimento de alma, mas com confiança plena no Deus que dirige o mundo, a igreja, a nossa vida. E confia em Deus através da oração. Se você perceber, Tiago é uma carta prática. Por isso Tiago começa esta carta com oração e termina esta carta com oração. Você jamais será uma pessoa prática se você não for uma pessoa que tenha experiência de oração. O que Tiago está dizendo é que nós não devemos desperdiçar o nosso tempo, mas devemos otimizá-lo, levando uma vida plena de oração. E neste parágrafo, o último parágrafo da carta, Tiago vai nos mostrar sobre que assunto orar, por que orar, que motivos devem nos levar à presença de Deus em oração. Em primeiro lugar, devemos orar por aqueles que passam por problemas. Versículo 13, Tiago pergunta, está alguém sofrendo? Faça orações. Essa é a palavra clara de Tiago. Está alguém sofrendo? Faça oração. O que ele quer dizer com isso? Nos problemas, não murmure, ore. É mais fácil quando nós entramos num vale, dificuldades, aflições, tempestades, adversidades, seja problema de saúde, seja problema financeiro, seja problema familiar, seja problema conjugal, seja problema relacional, seja uma decepção, seja um desencanto. A tendência natural nossa é entrarmos pelo caminho do queixume, da lamentação, da reclamação, da murmuração. E Tiago está nos ensinando, se você estiver passando por um problema, enfrente-o com oração. A maneira de você enfrentar as vicissitudes e as dificuldades da vida é com oração. Está alguém sofrendo? Faça oração. E a palavra sofrimento aí, sofrendo, na língua original, traz exatamente a ideia de circunstâncias adversas. Essa é a primeira mensagem que Tiago está nos ensinando. Agora veja bem, por que você deve orar? Você deve orar
não apenas para estoicamente enfrentar o problema, não é isso que Tiago está ensinando. Lá no primeiro capítulo eu já disse que nós deveríamos orar pedindo a Deus sabedoria e discernimento para entendermos as razões de Deus, os propósitos de Deus, pelos quais nós estamos sendo provados. Deus não desperdiça sofrimento. Se nós somos provados, cremos que não somos dirigidos nem pelo acaso e nem pela coincidência. A mão de Deus dirige a nossa vida. Deus é soberano. Então, quando nós passarmos por uma aflição, vamos pedir: Deus, nós queremos sabedoria e discernimento para entender qual é o teu plano, qual é o teu propósito, qual é a tua vontade. Como é que nós, nesta situação, podemos glorificar o teu nome? Segunda coisa que você percebe nesse ponto é que Deus pode transformar problemas em triunfo pela oração. Veja você que a oração remove problemas, se este é o plano de Deus, ou a oração capacita você para enfrentar o problema. De qualquer maneira, você deve orar. Ou para que o problema seja resolvido, ou para que Deus lhe dê graça para enfrentar o problema. Nem sempre é da vontade de Deus tirar o problema. Muitas vezes o problema é instrumento de Deus para trabalhar em nós. Paulo tinha um espinho na carne. E ele chegou para Deus e pediu para Deus tirar o problema, remover o problema. E Deus respondeu não resolvendo o problema como Paulo pedia, não removendo a doença como Paulo queria, não removendo o espinho na carne como Paulo desejava, mas Deus disse para ele: a minha graça te basta, eu lhe darei poder para enfrentar o problema e glorificar-me através do problema. No Getsêmani, Jesus orou: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu o beba. Mas o Pai não removeu o cálice, não passou o cálice, mas deu-lhe poder para beber o cálice, para ir para a cruz e morrer pelos nossos pecados. De qualquer maneira, enfrente o problema com oração. Agora, terceiro aspecto desse primeiro ponto: nem todas as pessoas passam por problemas ao mesmo tempo. Está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Veja você que dentro de uma comunidade, ao mesmo tempo tem gente chorando e tem gente sorrindo. Tem gente triste, tem gente celebrando. Tem gente sendo esmagada por dificuldades e tem gente sendo liberta de aflições. Tem gente enfrentando problemas e tem gente cantando pelo livramento dos problemas. O que Tiago está nos ensinando é que Deus mantém um ponto de equilíbrio na nossa vida, nos dando tempos de provas e tempos de bonança, tempos de oração e choro e tempos de regozijo e cânticos. É fantástico isso. E você sabe como isso tem sido alternado na sua vida. Você bem sabe quantas vezes são tempos de choro na sua vida, na sua casa, e quantas vezes também são tempos de celebração e de alegria na sua casa. O diferencial do cristão é que ele não apenas canta quando ele está alegre. O que é diferencial do cristão é que ele pode cantar até nas provas. A Bíblia diz lá no livro de Jó, capítulo 35, versículo 10, que o nosso Deus é o Deus que inspira canções de louvor nas noites escuras. Ao ponto de Paulo e Silas, feridos, ultrajados, poderem cantar na prisão. Este é o Deus que é o motivo do nosso louvor, que nos faz cantar no aperto, na dor, na angústia e na aflição. Como Josafá pôde cantar quando estava sendo perseguido, atacado, ameaçado, e diz a Bíblia que ele enfrenta aquela ameaça com música, com cântico, com louvor, e Deus lhe deu a vitória. Primeira lição então de Tiago: devemos orar pelos que passam por problemas. Seja um irmão sensível àquelas pessoas da igreja que estão passando por problemas. Sejamos solidários. Uma das maneiras mais compassivas
tentativas de solidariedade humana é você se colocar na brecha em favor da pessoa que está passando por problemas. Seja um intercessor, seja um reparador de brechas, seja alguém que se coloca diante de Deus em favor daquela pessoa que sofre. Segunda coisa, por quem devemos orar? Segundo lugar, não apenas por aqueles que passam por problemas. Em segundo lugar, devemos orar pelos doentes, pelos enfermos. Versículos 14 e 16. Tiago diz assim: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Eu queria, do ponto de vista homilético, do ponto de vista pedagógico, fazer 3 perguntas aqui nesta sessão. Primeiro, o que o enfermo faz? Está alguém enfermo? Está alguém doente? O que o enfermo deve fazer? Membro de igreja. Primeira coisa, precisa ele examinar detidamente a sua vida para saber se a sua enfermidade não está relacionada com descuido na sua vida espiritual. Vejam vocês que nem toda doença é provocada por pecados pessoais. A tese de que toda doença vem do diabo ou de pecado pessoal não é bíblica. Não é bíblica. A tese de que um crente piedoso não pode ficar doente, porque se ele estiver doente, ou está em pecado, ou não tem fé, também não é bíblica. Mas é verdade também que algumas enfermidades podem ser geradas pelo pecado que a pessoa está cometendo contra Deus, contra si mesmo e contra o próximo. O contexto aqui é de uma pessoa crente que está doente e que também descobre e percebe que essa doença está sendo gerada por pecados na sua vida, e ele entra num processo de convicção de pecado e de confissão de pecado, aquilo que nós chamaríamos de doenças hamartiagênicas, ou seja, doenças geradas pelo próprio pecado. Segunda coisa, quando uma pessoa está doente, um crente está doente, reconhecendo isso, ele também reconhece a autoridade espiritual dos presbíteros da igreja. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. Vejam vocês que ele não está dizendo, chama o pastor da igreja, chama o presbítero que tem dom de cura na igreja, chama o irmão ou a irmã que porventura tem um dom especial de orar pelos enfermos. O ensino de Tiago é esse: está alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja. Isso significa que aquele irmão reconhece que no momento em que uma pessoa recebe a imposição das mãos, Deus confere a ela uma autoridade espiritual na igreja de Cristo. E a coletividade desses presbíteros tem da parte de Deus a bênção de poder orar pelos enfermos, impor as mãos sobre os enfermos, para que eles sejam curados. Terceira coisa que o doente faz: o doente não apenas examina a sua própria vida, não apenas reconhece a autoridade espiritual dos presbíteros e os chama à sua casa, mas o crente também confessa os seus pecados. Versículo 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Vejam vocês que a confissão não é feita a um sacerdote. A confissão é feita aos santos, aos crentes, uns aos outros. E vamos entender uma coisa extremamente importante aqui. A confissão deve ter a mesma extensão e limite da falta cometida. Uma falta cometida no privado, no particular, deve ter a sua confissão no privado e no particular. Se a falta foi cometida na coletividade, então que ela seja reparada na coletividade. Trocando em miúdos, não está correto e nem biblicamente apoiado lavar roupa suja publicamente, se a falta foi cometida em particular. Por isso, o Senhor Jesus ensinou:
se o teu irmão pecar contra ti, não conta para todo mundo não, vai a ele. Vai a ele. Ou seja, repare o problema exatamente no círculo onde o problema surgiu. A confissão deve ter a mesma proporção da extensão do problema provocado. Pecado público requer confissão pública. Pecado privado requer confissão privada. Esse é o primeiro ponto. O que é que o doente faz? Vamos fazer a segunda pergunta dentro deste ponto. O que é que os presbíteros fazem? Diz a Bíblia que a função do presbítero, ou dos presbíteros, melhor dizendo, é orarem pelo enfermo com imposição de mãos, a oração da fé. É exatamente isso que significa a expressão aí. E estes façam oração sobre ele. Esse sobre ele traz a ideia de orar sobre o doente, impondo as mãos sobre o doente. O que significa? Significa que os presbíteros são pastores e bispos do rebanho. Eles velam pelo rebanho. Eles apacentam o rebanho. Eles têm o cuidado espiritual do rebanho. E vejam vocês que o próprio crente que está enfermo reconhece isso e os chama à sua casa. Possivelmente, este crente está impossibilitado de ir ao culto público. Chama os presbíteros para vir à sua casa. Os presbíteros vão, oram, impondo as mãos. Que tipo de oração? Se você perceber, versículo 15 define a oração. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. O que significa a oração da fé? O que seria a oração da fé? Porventura significa que todas as pessoas pelas quais esses presbíteros orarem ficarão curados necessariamente? Não. Não é verdade que por todas as pessoas por quem orarmos, elas ficarão curadas. Você não encontra isso na Bíblia. Cura generalizada a todos, indistintamente. Tinham muitos leprosos em Israel, mas foi um Ciro que foi purificado da lepra, Naamã. Tinham muitas viúvas, pobres, mas foi a mulher de Sarepta que experimentou o milagre de Deus, através do ministério de Elias. Algumas pessoas pelas quais os próprios apóstolos oraram não foram curadas. O próprio Paulo, não sabemos ao certo se o espinho na carne era um problema físico, me parece que sim. Epafrodito, Trófimo e outros irmãos na Bíblia não foram curados. Então o que significa a oração da fé? Os presbíteros são chamados e impõem as mãos sobre os enfermos, fazendo a oração da fé. E a oração da fé salvará o enfermo e Deus o levantará. A melhor interpretação que eu já vi sobre a oração da fé é quando se ora na convicção da plena vontade de Deus, naquele caso específico. Às vezes é vontade de Deus curar, às vezes é vontade de Deus levar. Preste atenção nisso. A glória de Deus se manifesta na cura e a glória de Deus se manifesta na morte dos santos. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Jamais a igreja deveria sentir-se derrotada pela morte de um irmão, depois de proceder o ato recomendado por Tiago. Quando a oração da fé é feita, é porque se percebe com total entendimento e clareza que o propósito de Deus, naquele caso, é curar. Esta é a oração da fé. A oração da fé, a oração eficaz, é a oração que é feita alinhada com a vontade de Deus. É por isso que em Romanos capítulo 8, versos 26 e 27, diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a oração que ele realiza por nós é eficaz porque é segundo a vontade de Deus que ele intercede por nós. A oração segundo a vontade de Deus, ela é sempre eficaz, sempre alinhada com o querer de Deus, com o propósito de Deus.
A segunda coisa que os presbíteros fazem é ungir o enfermo com óleo em nome do Senhor. Versículo 14. Veja você que diz: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Os estudiosos entendem que este é o ponto mais controverso desta carta de Tiago. Alguns acham que é um dos textos mais complexos de interpretação de todo o Novo Testamento. E eu gostaria de tecer alguns comentários sobre ele nesta noite. Obviamente, a ênfase do contexto, você pode perceber, não é sobre a unção. Toda a ênfase recai não sobre a unção com óleo, mas recai sobre a oração da fé. Quem salva o enfermo não é a unção com óleo. Quem salva o enfermo nem é a unção com óleo, mas a oração da fé. Quem salva o enfermo, diz o texto, é a oração da fé. E o Senhor o levantará. Portanto, qualquer ênfase dada sobre a unção, colocando o ponto nevrálgico e central na unção, está em desacordo com o ensino de Tiago. Eu queria, então, focar essa questão da unção com os irmãos. Existem alguns desvios sobre este ensino, que percorreram a história da igreja. O primeiro sério e grave desvio sobre a unção com óleo começou dentro da igreja romana no século XII e no século XIII, criando um sacramento chamado o sacramento da extrema unção. Esse assunto, a interpretação de Tiago 5,14 foi se desviando a tal ponto que no século XII se pensou que Tiago estava ensinando o que hoje se fala de extrema unção. Quando a pessoa está nas últimas, prestes a morrer, vai lá um sacerdote e prepara aquela pessoa para a morte. Na verdade, a extrema unção dentro da teologia romana é mais a unção da alma e não do corpo. Prepara não para a vida, mas para a morte. E não é exatamente isso que Tiago está ensinando. Absolutamente não é. A unção que Tiago está recomendando não é para a alma, é para o corpo. E não é para a morte, é para a vida. A intenção de Tiago não é preparar a pessoa para a morte. A intenção de Tiago é que a oração da fé, a unção com óleo em nome do Senhor, vai então estar manifestando aí a graça de Deus, o poder de Deus, levantando essa pessoa do leito da enfermidade. E não preparando essa pessoa para morrer. O segundo desvio é a posição neopentecostal, muito proclamada hoje. Como é que ela é feita? É a tese de que toda doença procede do maligno. E que toda doença procede do maligno e do pecado. Se toda doença procede do maligno, então, necessariamente, é da vontade de Deus curar sempre. Se é da vontade de Deus curar sempre, nós não deveríamos chegar para Deus orando assim: Senhor, se for da tua vontade, cura. Porque esta expressão, se for da tua vontade, segundo esse ensino, já é falta de fé, já é a fragilidade da fé, porque é da vontade de Deus, em todos os casos, em todas as pessoas, em todas as circunstâncias, curar, porque a doença vem do maligno e Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. O problema é que não é assim que a Bíblia ensina. Não é verdade que toda doença vem do maligno, não é verdade que toda doença procede do pecado pessoal. Aquele homem que estava cego de nascença, os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus diz: nem ele nem seus pais pecaram. Ele nasceu cego para que nele se manifeste a glória de Deus. E não é verdade que é da vontade de Deus curar sempre. Porque se o fosse, a vontade de Deus seria fraca e derrotada a uma pessoa crente morrer. E Deus não é fraco, e Deus não é fracassado, e Deus não é derrotado. Terceiro ensino errado de unção com óleo é a unção generalizada. É muito comum hoje, inclusive, infelizmente, até nos arraiais presbiterianos, onde se faz um culto, e o pastor chama os presbíteros, bota uma bacia grande de óleo, ou pequena, seja o que for, e faz uma fila, todo mundo na fila, do corredor da igreja, e vai passando um por um, e óleo na testa,
e óleo na mão, e unge todo mundo, e unge a granel. Você não encontra esse ensino nas Escrituras. Não é isso que Tiago está ensinando aqui. Nem ungir carteira, ungir banco, ungir carro, ungir isso, ungir aquilo, ungir objetos. O que você está encontrando, está alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja. Portanto, é um ato privado, é um ato na casa do enfermo, onde os presbíteros estão lá na casa do enfermo, e os presbíteros impõem as mãos sobre o enfermo, e unge esse enfermo com óleo, em nome do Senhor. Quarto ensino errado sobre unção com óleo, é quando a unção com óleo é usada generalizadamente por todas as pessoas. Quem vai ungir com óleo não são os membros da igreja, não é um membro da família ali reunido, não é o pai do doente, não é o filho do doente, não é a esposa do doente, não é o marido da enferma. Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo. Então, a unção com óleo é administrada por aqueles que têm autoridade espiritual delegada por Deus. Corrigido esses 4 desvios, é importante entender também que este assunto, ele é vasto, porque a unção com óleo, ela tem variantes nas Escrituras. Por exemplo, às vezes a unção com óleo era usada como você ungir a cabeça. Jesus disse, lá em Mateus 6,17, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Essa unção de ungir a cabeça, ela não é nem uma unção cerimonial, nem uma unção médica, terapêutica, para cura. Ela é apenas uma questão cosmética. Mas é usada na Bíblia, você vê isso lá no livro de Ruth, você vê isso lá no livro de Esther, você vê isso no Novo Testamento. Segundo lugar, a unção era usada no Novo Testamento como fator medicinal. O óleo era um remédio, tanto na prática veterotestamentária quanto neotestamentária. Você encontra, por exemplo, lá em Isaías 1,6. Mas também o óleo no Novo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eram e são usados no aspecto cerimonial, o símbolo espiritual. E nesse sentido, poderemos perceber, por exemplo, lá em Marcos capítulo 6, versículo 13, quando os apóstolos foram comissionados pelo Senhor Jesus Cristo, versículos 12 e 13, diz, então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. No meu entendimento, esta unção aí não é nem cosmética e nem medicinal, ela é um símbolo da ação poderosa de Deus na cura física. E é dessa forma que então eu gostaria de pensar com os irmãos sobre a interpretação de Tiago 5,14. Primeiro, precisamos informar que a igreja reformada possui posições diferenciadas sobre isso. Você nunca vai encontrar uma posição unânime dentro da própria igreja reformada sobre se é medicinal ou se é cerimonial. Meu primeiro trabalho no seminário de Jackson foi sobre esse assunto, porque o assunto estava bem vivo na discussão na Igreja Presbiteriana do Brasil, sobretudo no Supremo Concílio de Brasília, onde a posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil é que fica ao alvitre de cada conselho, de cada pastor, de cada conselho, entender ou da forma medicinal ou da forma cerimonial. Não há uma posição proibitiva, nem de uma forma, nem de outra. A posição de que Tiago está falando aqui de unção com óleo como remédio, ela é defendida fortemente por Jay Adams, talvez o maior defensor desta posição. Jay Adams tem alguns livros no Brasil, traduzidos como Conselheiro Capaz, o Manual do Conselheiro Cristão, já veio ao Brasil algumas vezes, já fez preleções para os pastores do Brasil e é uma pessoa bastante conhecida no nosso país. A tese do Jay Adams é que aqui Tiago está falando de oração e remédio. Basicamente por causa da palavra que Tiago usa, aleifó, e não crio. Entendendo ele que aleifó
significa, a palavra aqui, ungir, traz a ideia literal de friccionar. E essa palavra também, ela tem uma origem da palavra lipo, que é gordura, então traz a ideia de que ela é puramente medicinal. Essa posição, ela é fortemente defendida por muitos pastores, por muitas igrejas ao redor do mundo. Se você pegar 10 comentaristas reformados, você vai encontrar metade pensando de uma forma, metade pensando de outra forma. Qual é a posição, no meu entendimento, que mais é coerente com esse texto? A minha posição é que a unção com óleo não é medicinal, nesse texto de Tiago, mas que é um símbolo espiritual, e eu procurarei dar as razões. Primeiro, quando João Calvino escreveu sobre esse assunto, ele frontalmente discordou da posição de que unção com óleo era medicinal. Tanto Calvino quanto Lutero discordaram frontalmente dessa posição. Para os reformadores, a unção com óleo em Tiago 5,14, até porque a mesma palavra aleifó lá em Marcos 6,13, era símbolo espiritual da cura pelo poder divino. Só que os reformadores não acreditavam que os milagres fossem contemporâneos. Tanto Calvino quanto Lutero pensavam que os milagres tinham cessado lá com os apóstolos. E se você quiser entender melhor o que os reformadores pensam sobre isso, recomendaria a você o livro O Dedo de Deus ou Os Chifres do Diabo, de Alain Pierrat, que mostram por que os reformadores tinham essa posição. Esse livro é fundamental para entender isso. Vamos olhar a questão exegética. No meu entendimento, o argumento exegético de J. Adams, no meu trabalho no seminário de Jackson, foi exatamente para refutar a tese de J. Adams, porque acho que ela não está fortemente calcada numa sã exegese, ou numa saudável exegese. Primeiro, quando J. Adams diz, por exemplo, que a unção com óleo é medicinal e não cerimonial, porque Tiago usou aleifó e não crio, esse argumento é frágil, no meu entendimento. Por quê? Porque nunca você vai encontrar no Novo Testamento crio para unção de rito físico. Sempre que se usa crio, é para unção no sentido metafórico. Por exemplo, lá em Lucas 4,18, Espírito do Senhor Deus está sobre mim pelo que me ungiu. Essa unção aí não foi uma unção física na epiderme de Jesus. Por exemplo, lá é crio. Lá em Lucas 10,38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré para libertar os oprimidos e curar todos os oprimidos do diabo. É crio. Agora, a aleifó é usada tanto para unção física, de rito físico, de cura medicinal, quanto para unção cerimonial. Se não vejamos. Joséfo, historiador judeu, usava aleifó e crio como termos cognatos correspondentes. A Septuaginta traduz aleifó e crio não apenas como sinônimos, mas como respectivos. Se você perceber, Mateus 6,13, a palavra usada lá não é crio, é aleifó. E seria extremamente forçado a entender que os apóstolos enviados por Jesus usavam unção com óleo como medicina, visto que a cura era pelo imediato poder de Deus. E a palavra lá não é crio, é aleifó. Se você perceber, uma das maiores autoridades de grego de toda a história da igreja, chamado Richard Trent, diz que aleifó é usado para todo tipo de unção física e espiritual, enquanto que crio é usado apenas para unção espiritual. Daí Tiago não poder realmente usar crio. Necessariamente eu tinha que usar aleifó. Aleifó não era apenas medicinal. Por exemplo, aleifó era usado até para cosmético. Se você perceber, a palavra de Mateus 6,17 é aleifó, de ungir a cabeça. E aleifó era usada até para um aspecto de mumificação, quando as mulheres foram ungir
O corpo de Jesus, depois de morto, também a palavra era leifó. Então, a leifó não pode dizer que era apenas medicinal. Porque o termo leifó era usado para cosmético, era usado para depois da morte, era usado para unção espiritual e era usado também para unção medicinal. Portanto, a afirmativa exegética de que Tiago estava falando de remédio porque usou a leifó não encontra uma base consistente do ponto de vista da exegese. Outro argumento que nós escolhemos, entendendo. Tiago não pode estar falando de remédio, no caso, no nosso entendimento, não é medicinal, porque dentro do contexto não é o óleo que cura. Tiago não está atribuindo ao óleo nenhum poder terapêutico, pelo contrário. Quando trata da cura, ele diz: a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Não é o óleo que tem poder terapêutico de cura, mas a oração da fé e o poder de Deus que o levanta. Outra coisa interessante, para mim esse argumento é muito forte. Quem é chamado à casa do doente são os presbíteros, autoridades espirituais, e não autoridades sanitárias. Se a unção com óleo fosse medicinal, não teria necessidade de ser os presbíteros da igreja. A correlação entre os presbíteros e a unção com óleo mostra que a unção com óleo, bem como a oração, tem propósitos espirituais e não medicinais, no caso específico de Tiago 5,14. Outro argumento: se fosse medicinal, não teria necessidade automática e imperativa de ungir com óleo em nome do Senhor. Porque poderíamos até chegar à conclusão de que então um remédio só seria eficaz se tomado, se aplicado em nome do Senhor. E nós colocaríamos em risco aí, ou em perigo aí, a colocação de que uma pessoa não crente, ao aplicar um remédio, portanto não usando em nome do Senhor, não seria eficaz. Outro argumento muito forte: o óleo era um remédio, mas o óleo não era uma panaceia. O óleo era útil e eficaz para algumas doenças, mas para outras ele não tinha eficácia absolutamente nenhuma. E Tiago não está dizendo aqui ungir certas doenças. Está alguém enfermo, chame os presbíteros. Ele não diz que tipo de doença. E no caso aqui em especial, inclusive eram doenças reumatogênicas, geradas pelo próprio pecado. Se nós percebermos, a conclusão a que cheguei então, depois de examinar esse assunto um pouquinho mais a fundo, dentro da literatura, da história da igreja, dos puritanos, dos reformadores, dos teólogos reformados e não reformados da atualidade, é que o argumento de que ele é um símbolo espiritual é mais forte do que simplesmente o argumento de que ele é medicinal. Nós, na verdade, não devemos criar nesse ponto um cavalo de batalhas, porque não é essa a intenção do texto. A ênfase não é a unção com óleo. O que nós não podemos concordar, certamente, são com os exageros, com os desvios, com os erros gritantes que se cometem nas igrejas contemporâneas com relação à mistificação que se cria em torno do óleo nos dias atuais. Mark Lloyd Jones, que é um dos últimos representantes dos puritanos, ele defende ardorosamente a tese de que Mateus 5,14 não está falando de aspecto medicinal, mas de aspecto de simbologia espiritual, e como outras pessoas, como Dwight Lyman Moody, pedindo inclusive quando ficou doente, que ungisse a sua vida. Muito bem, fizemos a primeira pergunta: o que é que o doente faz? Reconhece a sua vida, examina a sua vida, reconhece a autoridade espiritual dos presbíteros e confessa os seus pecados. O que é que os presbíteros fazem? Os presbíteros impõem as mãos sobre os enfermos, fazendo sobre eles, orando por eles a oração da fé e ungindo-os com óleo. Terceira e última pergunta: o que é que Deus faz? Primeiro, diz a Bíblia que Deus cura o enfermo pela oração da fé, Deus levanta o enfermo e Deus perdoa o enfermo. Se você perceber, e nós cremos nisso, Deus, em última instância, é quem cura.
Está isso lá no Salmo 103. Deus cura com os meios, sem os meios e apesar dos meios. É Deus quem cura. É Deus quem cura. Daí, nós precisamos exercer esse ministério da oração pelos enfermos. Muito bem. Por quem mais devemos orar? Devemos orar pelos que passam por problemas e pelos enfermos. Em terceiro lugar, devemos orar pela nação. Versículos 17 a 18. E aí, Tiago mostra o exemplo de Elias. Quando a nação se desvia, os profetas de Deus devem orar e pregar. Se você perceber, o ministério da palavra não pode ser divorciado do ministério da oração. A Bíblia diz que Elias confronta o rei Acabe, chamando de perturbador de Israel, de responsável pelo caos da nação. Confronta o povo, dizendo, por que vocês coxeiam entre dois pensamentos? E confronta os profetas de Baal. Mas Elias não só confronta, Elias ora. Diante da crise da nação, a igreja tem que se levantar para pregar e para orar. Para profetizar a palavra de Deus, no sentido de mostrar o juízo de Deus sobre o pecado da nação e também de interceder em favor da nação. Falar aos homens e falar com Deus. Segunda coisa, vitória na oração não significa que você é um super crente. Porque de repente, quando Tiago começa a falar sobre isso, orar pelas pessoas com problemas, orar pelas pessoas enfermas e elas ficarem curadas, de repente um crente poderia pensar, bom, isso acontece porque são homens de Deus, homens separados por Deus, mas e eu? Eu tenho tantas fraquezas, eu tenho tantas limitações, eu não vou ter vitória na oração desse jeito. Aí Tiago entra com a história de Elias. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. Diz a Bíblia que Elias teve medo, que Elias sentiu depressão, que Elias fugiu, que Elias ficou pessimista, que Elias se escondeu, que Elias pediu para si a morte, queria morrer, que Elias tinha uma visão negativa do que estava acontecendo, só eu fiquei. Ele era um homem como você e eu. Mas a Bíblia diz que ele orou. E a Bíblia diz que Deus fechou as comportas dos céus 3 anos e meio. E ele orou novamente e Deus deu chuva. Agora, qual é o segredo de um homem fraco orando com poder? Onde está a chave da oração vitoriosa? Se esta oração parte de homens frágeis, sujeitos às fraquezas. A resposta está, irmãos. A oração eficaz é a oração que é feita, firmada na promessa de Deus. Se você perceber, lá em 1 Reis 18, versículo 1, Deus chega para Elias e diz, Elias, manifesta-te, Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E depois que Elias confronta a nação, ele sobe ao cume do Carmelo e lá enfia a cabeça entre os joelhos e ora. De que maneira? Intensamente, perseverantemente, eficazmente, vitoriosamente. Por quê? Porque ele já tinha uma promessa de Deus, de que Deus daria chuva sobre a terra. Os que oram vitoriosamente são aqueles que se alimentam da promessa de Deus. E quando têm a promessa de Deus, então oram com ousadia e oram com perseverança. Será que não deveríamos nós ter a mesma postura diante da nossa nação? Da apostasia, da crise, dos desmandos. Pense no reinado de Acabe. Pense na violência que estava acontecendo em Israel, os profetas de Deus sendo mortos. Pensa na instabilidade, na insegurança das famílias. Pense nos dias de hoje. Pense, por exemplo, na violência que campeia solta na nossa cidade, que infelizmente carrega a fama triste de ser a cidade mais violenta do país. Por onde se anda, se escuta isso. Deveríamos nós nos colocar na brecha em oração em favor da cidade, em favor das autoridades, em favor do país, orando e denunciando o pecado, chamando a nação ao arrependimento. Foi esta a postura do profeta Elias. Mas, finalmente, irmãos, finalmente, por quem devemos orar? Orar pelos que estão passando por problemas,
Orar pelos enfermos, orar pela nação e, finalmente, devemos orar por aqueles que se desviam da verdade. Embora a palavra oração não esteja aqui nos versos 19 e 20, mas o contexto nos sugere isso. Devemos orar pelos que se desviam da verdade, aqueles que se desviam da palavra de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração superficial. Vocês já perceberam isso? Como as pessoas hoje são espiritualmente superficiais. Crentes que vivem no raso, que não criam raízes. São como aquela semente que Jesus diz que caiu no meio das pedras, que cresceu, que parecia ter tanta empolgação, tanta beleza, tanta promessa, e de repente, quando vêm as provas, quando vêm as dificuldades, quando vêm as tribulações, não tem raiz e se seca, e se desviam, e se afastam. Quantas pessoas que você poderia enumerar, que já tiveram na igreja conosco, já cantaram os cânticos de Sião conosco, já participaram das nossas celebrações festivas, e que hoje estão comprometidos com Deus, se afastaram da igreja, se afastaram da palavra, se desviaram da palavra, ou seguindo heresias, ou seguindo falsos ensinamentos, ou caminhando por outras experiências vãs, ou mesmo abandonando de vez o Evangelho. O que deveríamos fazer? Devíamos fazer duas coisas. Primeiro, nós devíamos falar com elas. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Segunda coisa, deveríamos nós falar não apenas de Deus para elas, mas devíamos falar delas para Deus, interceder por elas. Há um texto lá em Eclesiastes que me marca muito. Eclesiastes 9:18 diz: um só pecador destrói muitas coisas boas. Um só pecador destrói muitas coisas boas. Já pensou o estrago que uma pessoa faz quando ela se desvia da verdade? Quando ela se afasta de Deus? Como ela se torna uma influência negativa, perniciosa, perigosa? Lembra que quando Pedro chegou para Jesus, Jesus disse: olha Pedro, Satanás reivindicou você para peneirar você, mas eu intercedi por você para que a sua fé não desfaleça, e quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Sabe por que Jesus intercedeu por Pedro? Porque Pedro é um líder, e um líder desviado da verdade tem uma influência perniciosa, muitíssimo perigosa. Quando Pedro foi para Galileia, diz a Bíblia que ele chegou na Galileia e chegou e disse para os seus condiscípulos: eu vou pescar, eu vou voltar para a minha velha vida, eu vou voltar para o meu passado. E o que aconteceu? Em vez dos outros demovê-lo de voltar ao passado, os outros foram com ele. Um só pecador destrói muitas coisas boas. O que Tiago está nos ensinando, queridos, é que há sempre perigo de uma pessoa se desviar. Hebreus capítulo 2, verso 1 diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Apeguemos com mais firmeza às verdades que nós ouvimos. Irmãos, isso é um alerta para você e para mim. Quantas verdades nós temos ouvido? Quanto ensino nós temos recebido? Quanto conhecimento nós temos acumulado? Devemos ter muito cuidado para não nos desviarmos daquilo que temos ouvido. O resultado do desvio, diz Tiago, é o pecado e a morte. E aí Tiago diz, de uma maneira fantástica e maravilhosa: veja você, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Vamos entender aqui, que conversão aqui não é conversão no sentido de novo nascimento, porque nem você, nem eu, nem nenhum ser humano tem poder de converter ninguém. Só o Espírito Santo tem poder de regenerar, de converter. A palavra converter aqui está no sentido de tirar a pessoa do caminho do desvio e colocá-la de volta no caminho da retidão da verdade.
Livro de Judas, versículo 23, diz: arrebatar a pessoa do fogo, tirá-la da fornalha. Então, essa é a nossa postura. E eu queria que você disse isso domingo. Domingo eu disse isso, à noite. Eu queria repetir isso. Em nome de Jesus, atente para isso. Quantas pessoas que você conhece, que já foram desta igreja e que são desviadas hoje? Estão fora da igreja hoje. Ou estão hoje em caminhos de desvio da verdade, seguindo até mesmo ensinamentos heréticos. O que a Bíblia nos diz que devemos fazer? Que nós não devíamos desistir dessas pessoas. Devemos orar por elas. E devemos nos esforçar para trazê-las de volta para o caminho da verdade, para que elas não pereçam no pecado e na morte. E se fizermos com a graça de Deus isso, Tiago diz, então se cobrirá multidão de pecados. Quantos pecados se cometeria ou cometeriam e seriam evitados se essa pessoa voltasse para a verdade de Deus, para as veredas da justiça? Que Deus nos ajude, meus irmãos, a entender esta última porção deste texto. Devemos orar pelos que sofrem, pelos enfermos, pela nossa nação, por aqueles que se desviam. Que Deus nos ajude, como crentes em Cristo, sermos intercessores, reparadores de brecha. Que assim seja para a glória de Deus. Amém.